igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero dizer para mim a alegria que eu estou de estar com vocês aqui esta manhã. Obrigado. Aleluia. É aqui que tudo começou na minha vida. Amém. Nessa missão, Deus é tremendo. o Senhor proveu a minha cupido de estar aqui e conhecer a minha esposa, a minha princesa. E a cupido é a missionária Valeriana, que casou com o pastor americano Jerry. Ela já me conhecia na minha adolescência, na minha juventude, e foi namorada do meu irmão. E ela ficou sabendo, conhecendo o caso da minha princesa ali, que ela tinha ficado viúva. Vou fazer só uma introdução, só para vocês dizerem da minha emoção, da minha alegria de estar aqui. Aleluia. Nós Glória também a Deus. estamos alegres. Amém. Ficou sabendo que ela tinha ficado viúva e o sofrimento dela, e também que eu tinha ficado viúvo. Eu ia fazer 36 anos de casado, bem casado, graças a Deus. Deus proveu 2 filhas, 2 são casadas, moram nos Estados Unidos, tem 6 netos. Ela me ligou no dia 8 de fevereiro. Mas no dia 8 de fevereiro eu estava na minha casa, onde eu cresci com meus pais. Estava só eu e Deus. Meus 2 irmãos tinham viajado. E eu chorando muito de si, da cama, ajoelhei e chorei bastante. É, Jesus. Quando a pessoa perde o cônjuge, é como se tivesse morrido também. Eu estava morto. E eu falei com Deus, com o Senhor. Falei, Senhor, o Senhor levou a minha esposa, que eu amava tanto, o Senhor pode me levar. Mas se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, que o Senhor me dê uma esposa, uma serva do Senhor, cheia do Espírito Santo, que ame fazer a obra. Amém. Foi essa oração curta e objetiva. Parei de chorar, sentei lá na porta da cozinha, onde minha mãe sentava, ficava olhando para o quintal, a casa que eu moro lá, que eu morei na minha infância, é tipo um sítio, no centro da cidade. Tinha uma vaca de leite, minha mãe tirava leite, dava para todos nós. Minha mãe teve 11 filhos. E fiquei olhando, contemplando a natureza até o dia clarear. O dia clareou, fiquei ali, li a Bíblia, orei. Foi 2 e pouca da tarde, a missionária Valeriana me ligou. Falou, pastor Elcio, eu estou te ligando que eu fiquei sabendo que o Senhor recolheu a missionária Eliane, que ela conheceu a minha esposa. E está muito triste, eu estou aqui em Belo Horizonte, minha mãe está com câncer, e o caso dela é grave, e muitas pessoas perderam o cônjuge por Covid e outras doenças, está muito triste, mas o Senhor colocou no meu coração a gente criar um grupo no WhatsApp e colocar Recomeçar o nome. O que você acha? Eu falei, que ótima ideia, já liguei na oração que eu fiz. Aí ele falou, mas o Senhor colocou no meu coração colocar o Senhor como administrador desse grupo. Porque o Senhor é pai, o Senhor é avô, o Senhor é pastor, o Senhor é professor de teologia, professor de história, e nada melhor do que o Senhor para aconselhar as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que o Senhor está passando. O Senhor está sofrendo na carne a perda da missionária Eliane. Então, para o Senhor confortar as pessoas. Eu falei, pode colocar, ótima ideia. E aí ela já foi logo completando. Eu tenho uma amiga, ela também ficou viúva, o marido dela era pastor também, pastor Sérgio Eduardo Oliveira, e o marido dela faleceu de Covid. Ela tem um casal de filhos, o marido Eduardo de 17 anos e o Samuel com 13 anos. Eu queria colocá-la junto com o seu casal para administrar o grupo. Aí o Espírito Santo já testificou a ela que eu preparei para você. Você está querendo uma mulher serva do Senhor, cheia do Espírito Santo, que ama fazer a obra. Eu falei, que maravilha. Ela falou, eu gostaria que vocês fizessem um resumo na introdução aqui, contando a sua vida, resumindo, e depois eu vou pedir a Shirlene para fazer a mesma coisa. Só que eu fiz e na mesma hora eu fui procurar no Facebook quem era a Shirlene. Aí eu vi ela louvando o Senhor numa igreja, Assembleia de Deus, lá no Barreiro. Ela e a filha dela, Maria Eduarda, e o fogo caindo dele, o Espírito Santo. Eu comecei a chorar de novo e falei, isso é tudo que eu pedi, Senhor. Tá vendo? Deus ouviu a minha oração. E liguei para ela e falei assim, olha, eu queria te conhecê-lo pessoalmente. Isso foi no dia 8 do ano passado, 8 de fevereiro. No dia 15 eu cheguei aqui.
Só que eu vinha falando toda a cidade que eu ia passando até chegar aqui. Estou passando em Galiléia, lá tem uma cidade chamada Galiléia. Estou passando em São Vitor, estou passando em Governador Valadares, estou passando em Periquito, Lac, né, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, vem falando Nova Era, João Molevade, até chegar aqui. Agora eu estou na frente da sua casa. Ali no Carlos Prates, na rua Lagoa Santa 76. Parei lá, ela veio atravessando a rua, na hora que eu bati os olhos, né, parecia que eu já conhecia muitos e muitos anos. Aí só abracei, não falei nada. Ela falou, é bom que você vai conhecer meus filhos, está aqui a Maria Eduardo e o Samuel. Eu cheguei, olha o que eu disse, sem conversar com ela, nada. Eu falei assim, olha, Samuel, Maria Eduardo, nunca existiu, não existe, nem nunca vai existir um pastor Sérgio igual ao pai de vocês. Eu estou chegando agora não para substituir o pai de vocês. Seu pai, o pai de vocês é insubstituível. Vou ocupar o vazio que ele deixou. Olha a certeza que eu tinha do Espírito Santo, que era preparada para mim. Nem falei de casamento, nada. E eu quero ser como um pai para vocês. Mas o pai de vocês eu nunca vou ser. Nunca vou ser. E aí apresentei, ela me trouxe aqui para conhecer a mãe dela. A mãe dela mora aqui na Rua dos Javaré 125, Santa Mônica. Pegando ali, na hora que a mãe dela abriu a porta, assim, que ela bateu os olhos em mim, eu nem tinha falado nada também, ela já apontou o dedo e falou assim, você é o escolhido. Você é a resposta das minhas orações. Aí ela começou a falar em línguas, Shirlene também, a minha esposa, entraram para a cozinha, fiquei conhecendo a família, né? As irmãs dela, e depois mais tarde, e era período véspera de carnaval, o Samuel não tinha aula, mas só que a Maria Eduarda estava trabalhando. Eu falei, agora eu gostaria que vocês fossem em Conselheiro Pena conhecer a minha família. E aí ela foi daqui, são quase 7 horas e pouco de viagem. Daqui praticamente de Belo Horizonte a Conselheiro Pena, Vale do Rio Doce, leste de Minas. Depois do Governador Valadares, 87 quilômetros. Foi daqui lá louvando o Senhor, cada hino mais lindo. Acabava um, ela falava, e eu chorando, porque eu não precisava nem colocar os louvores na coisa, ela cantava. E eu falei, meu Deus, tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu. Uma companheira para fazer a obra, que eu sou missionário. E o Senhor me deu. Graças a Deus. Aleluia. Né? Com isso, apresentei para toda a minha família lá e voltamos. Já mandei fazer aliança, olha, muito rápido. Dia 15 eu conheci, fevereiro. 9 de fevereiro nós ficamos noivos. 9 de março, nem um mês tinha completado, ficamos noivos. 2 de maio nós casamos, civil. E como pastor lá de Conselheiro Pena, quando ele me viu muito triste, ele bateu a mão nos meus ombros e falou assim, pastor Elcio, eu vou te casar aqui. Pastor Joani, é o presidente da Assembleia de Deus lá. E vou te casar aqui. Aí eu falei com ela. Foi assim que história. Jesus está sendo, não ficamos viúvos. Mas a história aqui, que lindo. E aí eu falei com a minha esposa, falei, vamos deixar para ele fazer o casamento, que ele orou comigo e profetizou que ele ia me casar. Aí no dia da inauguração do templo lá da igreja, que é muito grande, a igreja tem uma capacidade para 2.000 pessoas, é a maior do leste de Minas lá, o templo em si. Eu vou nós vamos, na inauguração a gente faz o seu casamento, 1º de outubro. Então nós casamos no religioso dia 1º de outubro. E Deus tem operado maravilhas na nossa vida. Eu faço os cultos nas praças, todo sábado, e tem ganhado muitas almas para Jesus. A gente faz visita ao hospital, às casas, e aonde chego, eu levo a palavra de Deus. Amém. Mas vamos aqui à palavra de Deus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, considerado o apóstolo do amor. O único dos 12 apóstolos que não morreu assassinado, ele morreu de velhice. E ele recostava a cabeça no peito de Jesus. No capítulo 1, versículo de 1 a 14, vai ser o texto que a gente vai ver. Glória a Deus. Inclusive, nessa mensagem de hoje tem um testemunho muito lindo. Eu vou dar o tema para essa mensagem aqui de hoje. Deus não tem mãe. Vocês vão assustar, mas depois eu vou explicar durante a ministração. Deus não tem mãe. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Aleluia. Amados, no mês de agosto agora desse ano, duas irmãs da nossa igreja, ela visitava uma senhora. Ela já fazia tratamento de câncer há 17 anos, e ela estava em fase já terminal, e que o sonho dela é católica, muito dedicada à igreja católica, e o sonho dela é que um pastor fosse lá para orar por ela. E ela me explicando, me ligou, a irmã Gessilda. Ela falou: pastor, contou a situação dela. Está muito triste o caso dela, a gente já visita ela, a gente está vendo que ela está se definhando. Ou seja, ela pode ir embora a qualquer momento. Mas eu gostaria muito que o senhor fosse lá. E falou: então, irmã, se é assim, vamos hoje, agora, vamos agora. Já falei com ela, eu liguei falei com a minha esposa. Ela falou: então vamos. Ela tem uma moto, ela foi na moto na frente, a gente foi atrás de carro. Chegando lá, a senhora no quarto, cheia de imagem, aparecida, de santo, cor, tudo quanto é coisa que os católicos têm, ela tinha no quarto. E ela deitadinha lá, magrinha, a perninha dela parecia um cabo vassoura, de tão fininho, magrinha. Aí ela, na hora que ela me viu, ela ficou toda alegre. Ela falou: pastor, será que o senhor pode me sentar aqui na cama? Eu peguei ela por baixo assim, levantei mais leve com a palha, encostei ela assim na cabeceira da cama. O filho dela entrou rápido, o Sérgio. Ele falou: eu não pegava ela, que eu tinha medo de machucá-la. Falei: não, mas a senhora está bem? Eu estou bem. Ela se confortou. E eu comecei, falei: antes de orar para a senhora, eu queria apresentar Jesus para a senhora. Talvez ninguém tenha falado de Jesus como eu vou falar agora. Aí já fui logo falando: Deus não tem mãe. Você falar isso com um católico é muito forte, né? Eu sou de família católica, tenho 2 primos padres. E comecei a dizer essa passagem aqui: Jesus no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, desde o princípio ele estava com Deus. Nada do que foi feito se fez sem ele. Então quem fez o mundo todo foi Jesus. Então antes dele receber o nome de Jesus, ele é Deus. Na Trindade ele é o Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu fui explicando bem pausadamente, uma senhora simples, né? E perguntava a ela toda hora: a senhora está entendendo? Ela balançava a cabecinha que estava entendendo. Eu falei: pois é, antes de Jesus ser Jesus, de descer na terra, ele é Deus. Deus é um ser incriado. Ele que criou todas as coisas, ele é eterno. Por isso que eu disse para você que Deus não tem mãe. Mas não é para te chocar, não é para te magoar, porque eu vou te explicar tudo. Como que aconteceu a salvação. A senhora tem um filho, ele está aqui, o Sérgio. Aí o Sérgio estava perto, escutando tudo. Só gostaria que seu filho morresse? Não. Mas também Deus também não gostaria que nós morrêssemos. Nós somos filhos de Deus. Então Deus não fez ninguém para morrer. Ele fez para nós vivermos eternamente com Ele. Então Deus, quando criou Adão, colocou ele lá no jardim do Éden e a Eva, Ele deu uma ordem. Falou: de todas as árvores do jardim vocês comerão livremente. Porém, da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerá. Está lá em Gênesis capítulo 2, 17, isso que eu acabei de dizer. Então a senhora está entendendo?
Eles estavam entendendo. Só que Adão e Eva pecaram, eles comeram da árvore proibida. E quando eles comeram, eles se esconderam de Deus, porque na virada do dia, todos os dias, Deus falava com Adão e Eva. E eles estavam nus e não percebiam que estavam nus, estavam inocentes, não havia maldade. Eles se esconderam. E Deus percebeu logo que eles tinham desobedecido. Ele falou: nós estamos nus, por isso que nós escondemos. E o que aconteceu? Deus já fez o primeiro sacrifício de um animal que estava coberto de folhas, né? E sacrificaram e vestiram eles. Já estava anunciando que o Cristo ia vir, que é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para tirar o nosso pecado. E aí está lá em Gênesis capítulo 3, 15, Deus avisando, já anunciando que a vinda do Messias, de Jesus, que é da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça e vai picar o calcanhar, que já era Jesus, nascer de uma mulher. Então Jesus, antes de nascer de Maria, ele é Deus, é o Filho que vai descer para Deus te dar a vida eterna, como ele não fez você para morrer. Eu falei para ela, e ela ficou assim, os olhinhos dela iam até brilhar. Deus não fez você para morrer. Qual o pai, qual é a mãe que quer que o filho morra? Ele não quer. Então Jesus desceu, a irmã disse aqui, a pastora Sônia no início, né? Anunciando o nascimento de Jesus, capítulo 1, versículo 18 de Mateus, você fala, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria desposada de José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E sendo José um homem justo, íntegro, planejou deixá-la secretamente. Mas o anjo do Senhor em sonho apareceu para José e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está nela sendo gerado é do Espírito Santo. Vai nascer um menino e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E a virgem conceberia e daria à luz um filho, e porás o nome, e será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E isso está lá em Isaías capítulo 7, 14, porque o mesmo Senhor dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome Emanuel. Depois, mais na frente, Isaías 9,6, ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus é Deus. E Deus, por isso que eu estou dizendo que Deus não tem mãe, porque Deus é que criou todas as coisas. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Está em Gênesis 1:1. A senhora está percebendo? Eu mostrava para ela na Bíblia, está escrito aqui. No princípio, Deus criou. E como que Deus criou? Através da palavra. Ele foi criando todas as coisas. E quem que é a palavra de Deus? O verbo que se fez carne é Jesus. Você viu aqui? Aí eu fui lendo para ela. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Isso é Jesus chegando em carne e osso. Ele veio identificar com a nossa humanidade. Assim como nós temos uma mãe, ele escolheu ter uma mãe para ele vestir esse corpo de carne, sofrer na pele, na carne, o que nós sofremos aqui na terra, para ele nos salvar, para ele levar essa carne de pecado para a sepultura. Ele andou aqui no mundo 33 anos, mas ele nunca pecou. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Aí fui explicando para ela. Aí ele veio, ali, João dizendo, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Versículo 9. No 10 aqui, olha, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Quem fez o mundo? Jesus. Quem fez a mãe dele? Jesus. Por isso que eu disse que ele não tem mãe. Ele escolheu ter uma mãe para ele identificar conosco, na humanidade. Mas ele é Deus, ele é antes de todas as coisas. E ela foi entendendo. Veio para que seu, o povo de Israel, o povo judeu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você crer e receber Jesus, você vai se tornar filha de Deus. É verdade. Porque o único filho de Deus é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A senhora está entendendo? Porque é a maior explicação. Deus é o maior ser do universo, é o Criador de todas as coisas. Amor é o maior mandamento de Deus. Amor quem o mundo, é o maior alvo de Deus. Deus quer salvar toda a humanidade, o mundo todo.
Amou o mundo, ele não amou só uma pessoa, ele amou todos. Amou o mundo, e é de tal maneira, maior intensidade, que ele deu a maior dádiva, seu Filho unigênito, que é a palavra dele, que se fez carne, é o verbo que se fez carne. Ele deu a palavra dele. Se você crê na palavra dele, que se chama Jesus, que é o verbo que encarnou, você não vai perecer, não vai ser condenado à morte eterna, ao inferno, à separação de Deus, mas você vai ter a maior aquisição, que a vida eterna, que é a maior esperança de todos nós. Você está entendendo? Ela balançava a cabecinha, estou entendendo. Aí eu falei, agora nós vamos fazer uma oração para você confessar o Senhor Jesus. Mas essa oração está escrita aqui também. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, está escrito aí. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, para você ser justificado. Ele que vai justificar os seus pecados. Mas com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! Alguém poderia ler para nós aí? É Romanos capítulo 10, 9 e 10, que eu acabei de ler. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí eu falei com ela, está escrito aí que você tem que confessar Jesus. Eu sou de família católica, então às vezes os evangélicos chegavam perto de mim, os crentes, né? Que a gente fala crente, mas na realidade crente todo mundo é. Até o ateu é crente. Uai, pastor, ateu é crente, ele é crente. Creu, Ateu crê que Deus não existe, então ele é crente. O que é crente? Aquele que crê. Se ele crê que Deus não existe, ele é crente também. Claro. O espírito é crente, o católico é crente. Todas as pessoas são crentes. O diabo é crente, que crê que Deus existe. Principalmente. Então você tem que falar evangélico, você segue os evangélicos. Então um cristão evangélico, que segue os evangelhos de Jesus Cristo. Aí eu expliquei para ela. E cristão é um pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo, é um aprendiz, é um aluno, é um discípulo de Jesus, aquele que anda nas pisadas de Jesus. Então esse é um cristão. Tem muitas pessoas que falam que é cristão, mas não sabem nem o que Jesus ensinou. Então não é cristão, é só de boca para fora. Exatamente. Aí fui explicando para ela. Jesus, quando Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o povo, Moisés perguntou para Deus, para o Senhor, né? Se eles me perguntarem quem que me enviou, o que que eu vou dizer? Fala, o eu sou te enviou. O eu sou já diz tudo quem é Deus. O eu sou. Aí Jesus fala lá em João 6,48. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Olha, o pão que vai dar vida. Jesus fala em João 8,12. Falando Jesus outra vez, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Jesus fala lá em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Olha o tanto de eu sou. Aí Jesus diz mais na frente, quando vai ressuscitar Lázaro, ele fala assim, está lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Aleluia, Jesus. Jesus falou isso, e ele olhou para Marta, né, e falou, você crê nisso? Você crê que se você está vivendo, se Jesus voltar hoje, você não morre, você já tem vida eterna. A partir do momento que você confessa a Ele como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar no seu coração, e o Espírito Santo é o selo, é o penhor de garantir que você vai subir. Aleluia. Então Jesus está morando no seu coração. Aí mais na frente Jesus fala, João 14, de 1 a 6, ele fala, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria anunciado, eu vos dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo, e mesmo vós sabeis para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, como saber para onde o Senhor vai, se nós não sabemos o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Então a senhora entendeu? Que o único caminho que te leva ao céu é Jesus. Ele não falou eu sou um dos caminhos, ele sou o. O é artigo definido. Ele definiu quem é o caminho, eu. Quem é a verdade? Sou eu. Quem é a vida? Sou eu. Então fora de Jesus você não está com a verdade, não está no caminho e não tem vida. Aí ela foi entendendo. João 15:1, ele está falando assim, Jesus: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que era, o que é, o que há de vir, todo-poderoso. Aleluia! Glória a Deus. O que é o alfa? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, que o Novo Testamento foi escrito original no grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego, é como se fosse em português. O A, eu sou o Z. Ou seja, Jesus é tudo, por isso que ele é um sou. Tudo que você precisar, Jesus é. Amém. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o amado, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o grande eu sou. Aleluia. Então Jesus é tudo isso. Você não pode vir para Jesus adorar outro Deus que não seja Ele, porque você só pode adorar o Criador. Glória. Jesus disse isso quando ele estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto. Mateus 4, versículo de 1 a 11, diz assim: estando Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele, não satisfeito, pegou Jesus e levou para o pináculo da igreja, a torre da igreja, e falou com Jesus: então lança-te daqui abaixo, porque também está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e não deixará o teu pé tropeçar em pedras. Jesus falou com ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele pegou Jesus e levou para um monte muito alto, e lá de cima ele mostrou os reinos da terra e toda a glória dele. Tudo isso eu te darei se você prostrado me adorares. Jesus falou com ele: para trás de mim, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. O diabo foi embora e os anjos vieram e serviram. Então você só pode adorar Deus. Você só pode adorar o Criador, ninguém mais. Amém. Quando o apóstolo Pedro foi encontrar com Cornélio, Cornélio, ao ver o apóstolo Pedro, ele ajoelhou no pé dele. E Pedro levantou e ele falou: levanta que eu também sou homem. Você está mostrando para ele, você não pode adorar homem, você tem que adorar Deus. E lá João, na Revelação, no capítulo 22, último capítulo de Apocalipse, depois de ele receber a revelação do anjo, ele ajoelhou à frente do anjo para adorar o anjo. O anjo também levantou: eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adore a Deus. Então a gente não pode adorar outra coisa a não ser Deus. Você só pode adorar Jesus. Ele é o Criador, Ele que fez todas as coisas. Por isso que toda honra e toda glória seja dada a Ele, ao Senhor Jesus. E é esse Jesus que eu quero orar para a senhora confessá-lo. Aí ela falou assim: eu quero. Amém. E ajoelhada ela fez essa oração. Eu falei: repete comigo. Ela chama Maria Aparecida. Só para repetir, aí ela falou: Maria Aparecida, aceito e recebo ao Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Peço ao Pai que o Senhor me perdoe todos os meus pecados, lançando-os no mar do esquecimento. E escreva, Pai, o meu nome no livro da vida do Cordeiro, dos salvos em Cristo Jesus. Que teu Santo Espírito venha fazer morada no meu coração agora, me dando vida eterna a partir deste momento. Pai, me dê entendimento das Escrituras, ou seja, da Bíblia, pois é a tua palavra. Me ajude a viver e praticar os teus mandamentos, os teus ensinamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pela minha salvação. Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados. Perdoa-me, Pai, em nome de Jesus. Ela acabou de fazer isso, o filho dela veio, entrou no quarto, assim que estava na porta. Falou: pastor, eu também quero confessar Jesus como Senhor. E toda essa explicação que eu dei apresentando quem é Jesus, ele estava escutando ali. Confessar Jesus. Aí fui embora para casa, feliz, porque o rosto dela ficou radiante, era uma outra pessoa. E fui embora para casa, passaram-se 2 dias, a irmã que me levou lá, Gessilda, falou: pastor, a irmã Maria Aparecida foi para a glória. Falei: glória a Deus, foi salva. O Senhor Jesus salvou ela no último momento. Como aquele ladrão na cruz que foi salvo antes de morrer. Na hora já de partir,
ela foi salva. Então, meus amados, Deus, como eu disse no início aqui, Ele não tem mãe, mas Ele escolheu uma mãe como nós temos aqui na terra, para Ele identificar conosco, com essa carne de pecado. E Ele nasceu, conforme foi dito aqui, não no dia 25 de dezembro. Eles falam, os teólogos, que é no dia 13, 14 de abril. É o mês de Nissan lá, o primeiro mês lá que ele nasceu. Mas não importa o dia, conforme a pastora Sônia disse. Todos os dias é dia de você comemorar o nascimento de Jesus. Então, neste Natal, deixe o seu coração se transformar numa manjedoura. E deixe Jesus nascer no seu coração todos os dias da sua vida. Viva para Ele. Paulo, lá em Romanos 11:36, ele fala: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória agora e eternamente. Amém. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Se eu for ficar aqui falando o nome dele, eu vou ficar aqui até o dia todo falando. Porque ele é tudo sem imaginar. Lá no Antigo Testamento era o Elohim, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois é o Javé, é o Todo-Poderoso, o Jeová, o Senhor. Eles nem pronunciavam esse nome, eles preferiam chamar só Senhor, porque é um nome impronunciável. Quando você fala o nome de Deus, você está limitando Deus. E Deus, por isso que Ele é o Eu Sou. O Eu Sou é a melhor coisa, porque Ele é tudo isso e muito mais, que eu não falei nem a metade. Aleluia. Isso é o Eu Sou. E é Ele que nós servimos. Amém. Amém. E é por Ele que nós estamos aqui. Amém. E é por Ele que nós vamos agradecer a Deus por comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo. O pastor Billy Graham, que é considerado o evangelista do século passado, ele viveu 100 anos, pastor americano, aconselhava os presidentes dos Estados Unidos. Ele disse que o maior acontecimento do século considerado era o homem subir e pisar na lua. Mas ele falou: não, o maior acontecimento de todos os séculos é Deus descer do céu e pisar na terra. Esse é o maior acontecimento. É Jesus descendo e pisando na terra, que veio nos salvar, que veio nos buscar. Amém? Pode orar? Cerrando? Sim, claro. Então vamos orar. Inclusive, ore para uma pessoa que aceitou Cristo. Sim. Tá bom? Tá bom. Eu não cito o nome, porque as pessoas não... Não, Depois eu deixa. falo o nome, tá? Ó Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez estamos aqui reunidos, Pai, para te agradecer, pois Ebenezer, até aqui isso tem cuidado de cada um de nós, da tua igreja, do teu filho que confessou o Senhor como Salvador agora, Senhor, hoje, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoá-lo poderosamente nessa carreira. Pois o Senhor, quando andou neste mundo, o Senhor disse que assim como o Senhor não era deste mundo, nós também não somos. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem. O Senhor já preparou um lugar para cada um de nós, para estarmos junto do Senhor. Portanto, abençoe toda a tua igreja na face da terra, todos os pastores, todos os missionários pelo mundo afora. Mas abençoe as autoridades, porque é o Senhor que constitui a autoridade. Pai, que o Senhor dê sabedoria a elas, coloque mais temor e tremor nos seus corações. Derrame a tua paz sobre o Brasil, salve esta nação. Derrame a tua paz sobre Jerusalém, sobre Israel, a nação escolhida pelo Senhor. Tenha misericórdia, Pai, e abençoe, Pai, essa missão aqui, Pai. Pastor Mandecia, pastora Edna, pastora Sônia, cada um dos teus filhos que congregam aqui, Pai, que se reúne aqui, Pai, que todos eles ao chegarem aqui já recebam a tua bênção sobre a vida deles, Pai. Pai, que este lugar seja um oásis, um lugar de descanso, um lugar de alimentar da tua palavra. Que o Senhor continue abençoando e prosperando a cada um aqui, Pai. Abençoe os teus filhos. Pai, nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, falando um pouquinho do Senhor, apresentando o Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém.